A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre os livros dos demônios. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nos últimos anos tem surgido um crescente número de livros questionáveis tanto ao nível secular quanto ao nível espiritual. Não desejo tomar tempo entrando em pormenores nesta mensagem sobre cada livro, pois isso seria praticamente interminável, pois a lista de livros ruins que temos nos dias atuais é bem grande. No entanto, desejo destacar algumas coisas que tenho visto acontecer e que têm prejudicado e muito a Igreja do Senhor e, claro, as famílias. Falo dos livros dos demônios. Os livros dos demônios são livros que parecem trazer ideias boas. Trazem, de forma superficial, boas orientações. Dão bons conselhos, entre aspas. Parecem ajudar as pessoas tanto em seu processo espiritual quanto financeiro, familiar, etc. Mas por trás disso, implantam na mente de seus leitores bases distorcidas da verdade da palavra de Deus e dos caminhos de Deus. Esses livros de demônios ou dos demônios estão em toda parte. Desde uma banca de jornais, passando pelas grandes livrarias, incluindo os que estão online ou PDFs, e chegando até mesmo em livrarias evangélicas. Sim, tem livros de demônios dentro das livrarias evangélicas. Aliás, tem algumas livrarias evangélicas que estão cheios deles. E o que são, na realidade, esses livros dos demônios? Os livros dos demônios não são necessariamente aqueles que têm um demônio na capa, com cor escura, chifres, simulando vultos, ou parecendo uma criatura do mundo das trevas. Se fosse assim, seria muito fácil identificar. E quando identificado, poderíamos escolher a posição de ficar longe deles. Mas os livros dos demônios são bem diferentes disso tudo. Seria muito fácil identificar se fosse olhando dessa forma pela capa. Mas os livros dos demônios são livros que parecem bons. Tem uma capa bonita, tem uma chamada interessante, se destacam diante de tantos. Despertam sua atenção e muitas vezes são os mais populares do momento. Às vezes são até best-sellers. E eles são livros de demônios. Mas por que livros dos demônios? Porque eles desviam você da verdade. Desviam você do compromisso com Deus e os leva a ter crendices superficiais sem apresentar a verdade do Evangelho. Os livros dos demônios desviam você com novos achados humanos, novas técnicas de relacionamento, novas atitudes que você deve tomar sem medir direito as consequências. Os livros dos demônios destroem cristãos por dentro e por fora. Destroem seus relacionamentos com Deus, que antes eram puros e eficazes, e agora se tornam mecânicos e pouco producentes. Os livros dos demônios enfraquecem a Igreja do Senhor, deixando vidas à mercê dos falsos profetas, falsos ensinadores e escritores que se chamam cristãos, mas que nunca realmente nasceram de novo. Eles nunca se converteram. Entraram no mercado de livros não para cumprir a vontade de Deus ou atender uma chamada, mas para ganhar dinheiro e fama. E pior, são usados por demônios para iludir as massas com seus escritos falsos. Os livros dos demônios destroem famílias dentro e fora da igreja. Eles distorcem a mente das pessoas sem que elas percebam e as levam a se distanciarem da realidade para um mundo utópico, feito de imaginação, insustentável na vida real, mostrando sonhos que iludem completamente seus leitores ao ponto de serem destruídos gradativamente. Esses são os livros dos demônios. Quando falamos de livros dos demônios, não estamos falando apenas de livros de magia e ocultismo. Esses são bem claros, não é isso que estamos falando. Não estamos falando de livros que levam pessoas a adorarem a demônios e a Satanás. Esses livros são bem evidentes, eles são claros, você sabe o que está comprando e levando para casa. Mas os verdadeiros livros dos demônios são os livros disfarçados em livros bons, mas que têm seu conteúdo e ensinos demoníacos.
Esses sim são livros dos demônios, pois parecem coisas boas para quem os compra. Pensa que está fazendo um bem para si mesmo ou para o outro quando dá de presente. Mas, por ledo engano, esses livros os levam cada vez mais longe de Deus e da sua palavra. No texto lido no início da mensagem, Deus adverte a Josué: este é o livro e esta é a palavra que deve ser seguida. Não se apartes dela, não fuja dela, antes fale dela dia e noite. Não cesses de falar a respeito deste livro. Medita no livro, medita na palavra, de forma que molde teu caminho e que nunca se desvie para a esquerda ou para a direita. Mas que tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito nela, pois é a palavra de Deus. Pois dessa forma fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. O segredo do sucesso está aqui de forma muito simples: pregar, meditar e aplicar a palavra de Deus na vida. A palavra de Deus é o verdadeiro livro que deve ser usado como fundamento de nossas vidas. Mas os livros dos demônios dizem outras coisas. Dizem que você precisa pensar positivo para ter sucesso no dia a dia. Dizem que você precisa tomar atitudes mesmo que sejam impensadas. Não importa se estão fora da direção de Deus, eles não dizem claramente desta forma que eu estou falando aqui, sem se preocupar com as consequências, mas usando de subterfúgios, preste atenção, usando de subterfúgios, eles dizem: a palavra de Deus é linda, mas isso aqui que eu estou te apresentando também é muito bom. Inventam histórias distorcidas de visões e contos que muitas vezes não passam apenas de imaginações humanas vindas de corações que não são convertidos e nunca foram a Cristo. Colocam regras e propósitos como se fosse um método de Deus de trazer vitória ao ser humano e esquece que dependemos de tudo do Senhor e sem Ele nada podemos fazer. Inventam palavras como se fosse Jesus falando quando Ele nunca disse tal coisa na Bíblia. Distorcem a verdade. Dizem que é uma nova revelação de Deus e que você precisa seguir essa nova revelação. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem uma revelação e essa é a palavra. E nada mais do que isso é necessário. Esses livros afirmam que Jesus é um dos caminhos, mas não deixam claro que ele é o único caminho. Entre tantas outras coisas que poderíamos ficar horas e horas aqui falando sem nunca chegar ao fim. Os livros dos demônios são fáceis de identificar, e são esses. Primeiro, eles ocultam e disfarçam as verdades da palavra de Deus. Fazem isso desde suas capas chamativas e tendenciosas até o seu conteúdo por inteiro. Usam versículos bíblicos, muitas vezes, mas dão uma interpretação distorcida da verdade, enganando, se possível, até alguns estudiosos superficiais da Bíblia. Segundo ponto, os livros demônios iludem e desviam as pessoas da verdade. Não se preocupam com as consequências do que escreveram. O importante é fazer com que mais pessoas façam o que eles estão dizendo para fazerem. Terceiro, eles estão interessados em público, querem ser populares. Seus escritores escrevem o que as pessoas querem ler e não o que elas precisam ler. O foco aqui não é levar pessoas a serem transformadas por Cristo, mas reformadas, deformadas pelas letras dos homens. Ponto número 4. Seus escritores escrevem apenas por dinheiro. Tudo em prol do maldito metal que a muitos corrompe e empobrece pensando estarem enriquecendo. Quanto mais dinheiro, melhor, mesmo que isto custe muitas almas indo para o inferno, dizem eles. O importante é o aqui e agora. A eternidade, eles dizem, isso nós vamos ver lá no futuro. Quinto ponto, seus escritores nunca foram convertidos. Muitos deles escrevem para a área secular, focando em autoajuda, mas nada falam da Bíblia, de Deus ou algo ligado a eles. Esses são evidentes e você, se quiser ler, já sabe que a pessoa não é convertida. Logo fica claro que todo o conteúdo ali foge da palavra de Deus ou é questionável. No entanto, há muitos escritores que dizem ser cristãos, mas nunca se converteram. Escrevem sem conhecer nada da palavra de Deus e de Deus, mas se aventuram no mundo das letras e acreditam que desta forma estão produzindo um conteúdo edificante para a igreja do Senhor. Esses são perigosos e muitas vezes produzem livros dos demônios, pois o que age dentro de suas mentes que não estão cativas ao pensamento de Cristo
é vinda de uma sabedoria carnal, diabólica e infernal. Agora vem a pergunta: como saber se existe um bom livro que eu possa ler com segurança? Antes de tudo, veja quem o escreve. Veja se é convertido. Não vá pelo que os outros dizem, mas busque por si mesmo as informações. Se aquela alma que escreveu aquele livro está realmente salva em Cristo Jesus. Não vá por causa de cargos da igreja. Estamos cheios, preste atenção, estamos cheios de pastores, bispos, sacerdotes desviados da verdade. Tampouco por aqueles que dizem ter sucesso na vida. Cuide com isso também. Muito sucesso na vida hoje é vindo de obras que não vão passar pelo fogo do tribunal de Cristo, pode ter certeza, pois são apenas obras feitas para os homens, em nome do Senhor, mas que Deus sequer as conhece. São obras vultuosas de feno, de palha e de madeira. Quem olha de fora pensa ser uma vida de sucesso, mas as obras que Deus valoriza são as que não estão à vista dos homens, enterradas na terra, que são as obras de ouro, de prata e pedras preciosas. Logo, não vá pelo sucesso aparente, pois nem sempre isso é verdadeiro. Busque orientação vinda de Deus. Jogue fora tudo também que não presta. Sim, se tiver alguns desses livros dos demônios em sua estante, por favor, desfaça-se deles o mais rápido possível. Não dê a ninguém. Queime, rasgue e jogue fora. São livros dos demônios. Se você orar e pedir a direção de Deus com sinceridade no coração, Deus vai lhe orientar no que fazer. E é assim que acontece desde o princípio, e assim será para sempre, para aqueles que temem o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.